o ministro Alexandre Padilha, agora da Saúde, ele deu uma entrevista exclusiva à CNN Brasil, dizendo, entre outras coisas, que a pasta vai vacinar a população contra a dengue em 2026, com o imunizante de dose única produzido pelo Instituto Butantan. A medida visa ajudar a reduzir os casos da doença, que aumentaram nos últimos meses. Padilha também falou ao repórter Estevão Limana sobre a importância da vacinação em geral. Vamos ver. Nós tivemos uma redução no Brasil de 75% dos casos de dengue, 85% de redução de óbitos no Brasil como um todo, mas uma concentração dos casos aqui no estado de São Paulo. O estado de São Paulo responsável hoje por mais de 70% dos óbitos aqui. Então tem uma situação específica que está acontecendo no estado de São Paulo, quase uma explosão de casos aqui no estado de São Paulo. O Ministério da Saúde, desde o começo, tem apoiado o Estado, mandando exames, insumos, estrutura. Chegamos a montar em algumas cidades, quando foi solicitado, a Força Nacional do SUS, no caso de São José do Rio Preto. Montamos uma estrutura de hospital de campanha, de centro de hidratação, mais de 3 mil pessoas atendidas, revertendo a situação de desorganização do serviço que lá estava acontecendo. E agora, no mês de abril e maio, uma nova etapa do enfrentamento à dengue, com uma preocupação muito grande para o estado de São Paulo, porque é onde está concentrado os casos hoje, inclusive de ações. O Ministério da Saúde está preparado para apoiar os municípios, o estado, no que for necessário, inclusive para deixar uma estrutura para montar 150 centros de hidratação, se for necessário, mandar a Força Nacional do SUS aqui para o estado, para os vários municípios, em cima de um planejamento em parceria com o Estado e com os municípios. Vai ver se esse envio já vai acontecer agora, perante esse aumento? Já aconteceu desde março. Desde março, toda a solicitação que foi feita, nós encaminhamos, montamos toda a estrutura da Força Nacional do SUS em São José do Rio Preto para organizar o serviço, estabilizar a situação de São José do Rio Preto. Naquilo que for solicitado, pedido, o Ministério está à disposição para agir aqui nessa região. Sobre vacinação contra a dengue, ministro, nós vamos ter doses suficientes, vacinação única, com dose única também, tem alguma data para iniciar? Hoje nós temos uma única vacina disponível no mundo inteiro. O Ministério da Saúde comprou mais de 90% da produção dessa única vacina. A recomendação pela Organização Mundial de Saúde é de uma faixa etária restrita, foco no público adolescente, e precisa de ser 2 doses. Então, o Ministério da Saúde comprou toda a produção praticamente dessa empresa. A vacina está disponível, vai chegar inclusive, tem todo o estoque. Os municípios, mapeamos a situação aqui em São Paulo, todos os municípios indicados para vacinação têm vacina no seu estoque, vai sendo alimentado cada vez mais. Mas é uma vacina, pela recomendação da Organização Mundial de Saúde, focada numa faixa etária mais restrita. Por isso que, de fato, em relação à vacinação, a grande aposta do Ministério da Saúde é na parceria com o Instituto Butantan, que estamos desenvolvendo junto uma vacina, já foi testada, inclusive, essa vacina, e a expectativa é de que ela possa estar presente no próximo ano, para que a gente possa fazer vacinações em massa. Então, por isso, nesse momento, o mais importante é as pessoas continuarem cuidando do foco do mosquito que está na casa, dentro da casa das pessoas, concentração em relação a isso, e no primeiro sinal, sintoma de dengue, procurar o serviço de saúde, porque pode sempre evoluir com gravidade. Isso, o senhor fazia parte antes das relações institucionais. O senhor, ainda como ministro da Saúde, às vezes é consultado para alguma articulação política, como foi a troca do ministro nesta semana? Não, o meu foco total aqui na saúde, inclusive hoje aqui no INCOR, é uma visita muito importante, porque nós estamos integrando centros ultra especializados, como o INCOR aqui da USP, como o HC, com hospitais do Brasil inteiro. Nós viemos aqui visitar 2 experiências muito positivas, uma que foi montada quando eu era ministro da Saúde ainda, todo o setor de hemodinâmica, e outra que é a chamada tele-UTI. O INCOR hoje está apoiando 10 UTIs no Brasil. Esse apoio para orientação, unificação dos dados, reduziu em 20% a mortalidade esperada nessas UTIs em todo o Brasil, reduziu em 20% o tempo de permanência de UTI. Em relação ao INCOR, hoje apoia UTIs de maternidades, tendo uma redução maior de 40% da taxa de mortalidade por conta disso.
Nós vamos planejar aqui a expansão dessa atuação do INCOR, apoiando várias UTIs do país, com isso garantindo o atendimento no tempo adequado, salvando vidas, fazendo aquilo que é uma obsessão do presidente Lula, que é poupar o tempo para o atendimento médico especializado no nosso país. Para o sarampo, está tudo certo? Com esse avanço está acontecendo? O Brasil voltou, o Brasil recuperou o certificado de eliminação do sarampo, porque nós aumentamos a nossa taxa de cobertura, voltamos a aumentar a taxa de cobertura vacinal. O que aconteceu especificamente isolado no Rio de Janeiro é que um país como o nosso, que eliminou o sarampo, toda vez que vem um turista, alguém de fora pode introduzir novos casos. Infelizmente, nós temos países como os Estados Unidos, países na Europa, que reduziram sua vacinação contra o sarampo, até por causa do avanço do negacionismo. Então, a gente identifica um caso, faz a cobertura imediata. Foram identificados 2 casos no Rio de Janeiro, vacinação aberta no Rio de Janeiro, garantindo expansão da vacina. Mas é muito importante, né? Na campanha de vacinação, estamos fazendo saúde na escola, manter a cobertura vacinal contra o sarampo. E muito importante também as pessoas que têm contato com turistas, rede hoteleira, taxistas, motores de aplicativos, né? Poderem sempre estar garantindo com a sua vacinação com sarampo. Às vezes as pessoas não lembram se tomaram a vacina ou não. Se não lembra, vai lá e toma a vacina de novo para garantir a vacinação. Hoje foram enterrados os corpos das 2 jovens atropeladas numa avenida de São Caetano do Sul, lá em São Paulo. A gente tem até as imagens, são chocantes. A Justiça converteu a prisão do motorista em preventiva. Vem cá, Bruno Teixeira trazendo para a gente os detalhes. Acho que a gente consegue rodar também as imagens. Bruno, qual foi a justificativa para que ele pudesse ficar na preventiva? E o que você sabe da investigação até aqui? Boa tarde de novo. Olha aí a imagem. Você vai falando, Bruno, e a gente vai rodando.